Leitura agora do livro 5 da tutela provisória, disposições gerais. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência cautelar ou antecipada pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. A tutela provisória requerida em caráter incidental independe do pagamento de custas. A tutela provisória conserva sua eficácia na dependência do processo, mas pode a qualquer tempo ser revogada ou modificada. A tutela provisória, o gênero. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório de sentença, no que couber. Na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará o seu convencimento de modo claro e preciso. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa em que e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer o pedido principal. Ressalvadas disposições especiais, na ação de competência originária do tribunal e no recurso, a tutela provisória será requerida. Ressalvadas disposições especiais, na ação de competência originária do tribunal e nos recursos, a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Título 2 da tutela de urgência, que pode ser tanto cautelar como antecipada. Cautelar pode ser tanto antecedente ou incidental, ou antecipada antecedente ou incidental. Disposições gerais. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo. Então são dois cumulativos ou o outro. Para a concessão de tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória, idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente suficiente não puder oferecê-la. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. A tutela de urgência, de natureza antecipada, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A tutela cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, independentemente da reparação do dano processual. A parte responde pelo prejuízos que a efetivação da tutela de urgência causar à parte diversa. Independentemente da reparação do dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte diversa. A sentença lhe for desfavorável, obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 dias, ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal, o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. Capítulo 2 do procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Nos casos em que a urgência for
contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e a indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Concedida a tutela antecipada, a que se refere o caput deste artigo, o autor deverá aditar a petição inicial com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final em 15 dias, ou em outro prazo maior que o juiz fixar. O réu será citado e intimado para audiência de conciliação e mediação, na forma do 334. Não havendo autocomposição, o prazo para contestar será contado na forma do 335. O que diz o 334 e o 335? Vamos ver aqui. 334. A fala de audiência e conciliação. 334 e 335. E da contestação 335. Contestação, audiência. Não realizado o aditamento a que se refere o inciso 1, parágrafo 1 deste artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito. Sem resolução do mérito, presta atenção. Ele não complementou a argumentação, então resolve sem mérito. O aditamento a que se refere o inciso 1 do parágrafo 1 deste artigo dar-se-á nos mesmos autos, sem incidência de novas custas processuais. Sem novas custas. Na petição inicial a que se refere o caput deste artigo, o autor terá de indicar o valor da causa, que deve levar em consideração o pedido da tutela final. O autor indicará na petição inicial ainda que pretende valer-se do benefício previsto no caput deste artigo. Caso entenda que não há elemento para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional permitirá a emenda da petição inicial em até 5 dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito. A tutela antecipada, concedida nos termos dos 303, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. No caso previsto no caput, o processo será extinto. Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizadas nos termos do caput. A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada, por decisão de mérito proferida na ação de que trata o parágrafo 2º. Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida, para instruir a petição inicial. Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida, para instruir a petição inicial da ação a que se refere o parágrafo 2º, prevendo o juízo em que a tutela antecipada foi concedida. O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada previsto no parágrafo 2º deste artigo extingue-se após 2 anos. O direito de rever, reformular ou invalidar a tutela antecipada previsto no parágrafo 2º deste artigo extingue-se após 2 anos, contados da ciência da decisão que extinguiu o processo, nos termos do parágrafo 1º. A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes nos termos do parágrafo 2º deste artigo. Do procedimento da tutela cautelar.
requerida em caráter antecedente à petição inicial da ação que visa a prestação de tutela cautelar, em caráter antecedente, indicará a lide e o seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o 303. O réu será citado para, no prazo de 5 dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir. Não sendo contestado o pedido os fatos alegados pelo autor, presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos, caso em que o juiz decidirá dentro de 5 dias. Contestado o pedido no prazo, observar-se-á os procedimentos comuns. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo prazo de 30 dias. Caso em que será apresentado nos mesmos autos em que é deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo de adiantamento de novas custas processuais. O pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar. A causa de pedir poderá ser aditada no momento de formulação do pedido principal. Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para audiência de conciliação ou de mediação, na forma do 334, por seus advogados ou pessoalmente, sem necessidade de nova citação do réu. Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado no 335. Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente se o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal, não foi efetivado dentro de 30 dias. O juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extingue o processo sem resolução de mérito. Se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedada à parte renovar o pedido, salvo sob novo fundamento. O indeferimento da tutela cautelar não obsta a que a parte formule o pedido principal, nem influi no julgamento desse, salvo se o motivo do indeferimento for de reconhecimento de decadência ou prescrição. Título 3 da tutela de evidência. A tutela de evidência será concedida independentemente de demonstração de perigo, de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Quando ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. As alegações de fato poderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Se tratar de pedido repersecutório, fundado em prova documental, adequada no contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa. A petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Nas hipóteses do inciso 2 e 3, o juiz poderá decidir liminarmente. Fim